Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre notícia. Ler e interpretar uma notícia, compreender características desse gênero textual e produzir uma notícia. Mulher pode ser cientista e atleta ao mesmo tempo? Você já ouviu falar disso? Quais são as suas ideias sobre essa possibilidade? Para começarmos esta aula, use o Jamboard ou o Padlet para fazer uma brainstorm. Faz aí rapidinho que eu já volto. Conseguiu? Fez direitinho? Então, olha só. Para a gente começar a aula, eu vou te mostrar essa notícia, que, claro, apareceu no Globo com Ciência e Saúde, né? Então, o que diz a notícia? Primeiro, a imagem, né? Então, a cientista e matemática Ana, ao centro, é a primeira medalhista de ouro da Áustria, desde os Jogos de Atenas. Então, já na imagem, nós vemos as cientistas. E a Olimpíada de Tóquio 2021, 7 mulheres que são atletas e cientistas. É o título, então, da notícia. Elas passaram pelo desafio de competir no principal evento esportivo do mundo enquanto produzem uma carreira em universidades e centros de pesquisa. Algumas ainda voltaram para casa com uma medalha na bagagem. Um olho no treino, outro no laboratório. Essa é a rotina do seleto grupo de atletas que já passou ou ainda passará pelos ginásios em Tóquio. Essa turma enfrentou um desafio único, competir em alto nível em busca de recordes e medalhas, enquanto trilha uma carreira na área acadêmica científica. Uma das primeiras pessoas a notar e falar sobre essa carreira dupla de muitos competidores foi o microbiologista Leandro Lobo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Numa série de postagens no Twitter, ele destacou algumas histórias de esportistas e cientistas que participaram da Olimpíada de 2021 e também de edições passadas do evento. A lista também ganhou destaque com o grupo de divulgação científica brasileiro, A Ciência Explica, que usou as redes sociais para mencionar o trabalho de diversos pesquisadores com histórico olímpico. Confira a seguir alguns dos nomes que chamaram a atenção nos Jogos 2021. Então, antes de seguirmos com a notícia, nós vamos fazer a atividade 1. E a atividade 1 é bem sobre esse comecinho. Então, eu te pergunto, as notícias possuem lead, uma estruturação que responde as perguntas quem, quando, onde, como e por quê. Então, retire do texto lido o lead da notícia. Faz aí, eu te aguardo aqui.
voltei. Retire do texto lido o lead da notícia. Então, o lead dessa notícia, aparece logo no começo, trata-se de uma notícia que relata quais são as atletas olímpicas que também são cientistas. Então, observe aqui no começo do texto. Olimpíada de Tóquio 2021, 7 mulheres que são atletas e cientistas. Isso é a manchete, o título. E aí eu tenho aqui no lead, ó. Elas passaram pelo desafio de competir no principal evento esportivo do mundo enquanto conduzem a carreira em universidades, centros de pesquisas. Algumas ainda voltaram para casa com uma medalha. Então já mostra aqui, ó, no início, que além delas serem o quê? Atletas olímpicas, elas também são cientistas. Retomando o texto, né, nós vamos agora conferir alguns dos nomes, então, que chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos de 2021. Observe. Anna Kissinghofer, da Áustria, é austríaca de 30 anos, que desembarcou em Tóquio, bem longe da lista das favoritas, na prova do ciclismo de estrada. Mesmo assim, terminou sua participação no lugar mais alto do pódio. Em 2016, ela era apenas uma ciclista amadora, enquanto fazia seu doutorado em matemática aplicada na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. Nos atuais Jogos Olímpicos, Kissinghofer terminou a prova na primeira colocação, mais de 1 minuto à frente da atual campeã mundial de 2019, a holandesa Eni Ek. A vantagem da austríaca era tão grande que a representante da Holanda comemorou efusivamente ao finalizar a prova, pois acreditou que havia sido a primeira a cruzar a linha de chegada. A campeã olímpica de 2021 se graduou pela Universidade Técnica de Viena, na Áustria, e também possui diploma pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Atualmente, ela trabalha com pesquisa e ensino na Universidade Técnica de Lausanne, na Suíça. Kissinghofer, aliás, uniu 2 especialidades ao longo dos últimos dias. Antes de as provas olímpicas começarem, ela compartilhou pelas redes sociais como estava seu planejamento em Tóquio e as contas matemáticas que estava realizando para ter um bom desempenho. E os resultados mostraram que seus cálculos estavam bem corretos. Então aqui, ó, né, tirado do Twitter, né, a francesa Rin, que foi eliminada no skate park, prova que teve 2 japonesas e uma brasileira no pódio. Então aqui, ó, o texto publicado por Leandro Lobo. A francesa Rin foi eliminada no skate park, prova que teve 2 japonesas e uma brasileira no pódio, uma foto da Reuters, né? Então tá aqui. E a Charlotte Rin, da França, né? Quando tinha 12 anos, a francesa Charlotte ficou fascinada pelas pessoas que andavam de skate perto de sua casa em Paris. Abre aspas. Parecia ser tão legal e eu quis fazer o mesmo. Assim que comecei a praticar, percebi o quão incrível é esse esporte e aprendi uma série de manobras com meus amigos. Lembra a atleta, hoje com 28 anos, no site oficial do Comitê Olímpico Internacional, COI. Rin se graduou em Ciências do Esporte pela Universidade de Descartes, também em Paris, e logo partiu para o mestrado e doutorado. Sua especialidade acadêmica é neurociência. A pesquisa que ela desenvolveu tenta entender o efeito que a voz materna tem no desenvolvimento de habilidades motoras nos bebês recém-nascidos. Após finalizar a tese e conseguir o doutorado em 2019, a francesa resolveu focar 100% no esporte e pretende voltar à pesquisa científica no futuro. Rin competiu na modalidade Skate Street no dia 25 de junho, mas acabou eliminada na fase classificatória. As medalhas ficaram com Momiji Nishiba, ouro, do Japão, Raíssa Leal, prata, do Brasil, e Funa Nakayama, de bronze, do Japão. Então, aqui na nossa iconografia, né, uma foto das atletas. Gabi Thomas, à direita, investiga a desigualdade racial no acesso aos serviços de saúde nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui o outro post da Ciência Explica. O número 3, Gabi Thomas, Estados Unidos, diz assim: a americana Gabrielle Thomas, de 24 anos, chegou com uma das favoritas ao pódio na prova dos 200 metros rasos do atletismo. Chamada carinhosamente de Gabi, a atleta confirmou as projeções ao garantir a medalha de bronze na corrida disputada no dia 3 de agosto.
O ouro ficou com Elaine Thompson, da Jamaica, e a prata com Christine Mboma, da Namíbia. Entre os treinos e as competições, Thomas ainda estudou neurobiologia e saúde global na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O interesse pelo cérebro surgiu por questões familiares. Numa entrevista ao site The Undefeated, a americana contou com seu irmão gêmeo, que foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ela ainda possui outro irmão mais novo com autismo. Agora, seus planos envolvem voltar para casa e continuar cursando mestrado em epidemiologia e gestão de saúde na Universidade do Texas, na cidade de Austin. Seu grande interesse de pesquisa é a desigualdade racial no acesso aos serviços de saúde nos Estados Unidos. Com isso, chegamos à atividade 2. Olha que interessante. A notícia apresentada traz apenas um tipo de texto? O que você acha? Quais são os tipos de texto? Né? Então, quais são esses tipos que compõem a notícia lida? É o que eu quero que você descubra. Faz aí, eu já volto, gabaritar contigo, é bem rapidinho. Voltei a gabaritar contigo a questão 2. Observe que diz assim, a notícia apresentada traz apenas um tipo de texto? Quais são os outros tipos de texto que contém a notícia? Então, observe que
Ao longo da nossa leitura aqui, né, na iconografia, eu fiz questão de mostrar para vocês os vários tipos de texto. Então, aqui nós começamos com o texto normal da notícia, tranquilo, né? Aqui nós temos o que a seguir? Uma imagem, né, da iconografia. Aqui nós temos o texto normal. E aqui, que tipo de texto é esse? Um tipo de texto apresentado em rede social. Então, aqui nós já temos o comentário. Ó. Por exemplo, Leandro Lobo disse: muito legal a Charlotte Rim, doutora em neurociência e skatista olímpica. Aqui um fio com mais algumas mulheres cientistas e atletas. Então, Ana Kizenoff, doutora de matemática, que acabou de ganhar o ouro. Então, observe que eu já tenho um outro tipo de texto, né? Aqui também eu tenho o quê? A legenda, né, na foto da Riot. E tenho mais o que aqui, ó? Entre aspas, né, eu tenho o quê? O texto da entrevista da própria Charlotte, ó. O que ela diz aqui? Parecia ser tão legal e eu quis fazer o mesmo. Assim comecei a praticar, percebi o quão incrível é esse esporte e aprendi uma série de manobras com meus amigos. Lembra, a atleta hoje com 28 anos. Então, eu estou mesclando os gêneros textuais ao longo do quê? Do texto principal. Também observo aqui, ó, o quê? A postagem do Twitter da Ciência Explica. Olha o que diz. Quantos cientistas já foram para os Jogos Olímpicos? Algumas dezenas, posso garantir. Separamos algumas cientistas que dedicaram igualmente ao esporte e já competiram. Conhece mais algum hashtag cientista que já participou das Olimpíadas ou competiu? Fala pra gente. Conheça as atletas cientistas dos Jogos Olímpicos. Perceba que esse texto tem uma característica, né? Ele chama outras respostas a partir do quê? Hashtag cientista. Aí eu tenho mais aqui a continuação, falando da Gabi Thomas, né? E na nossa resposta, o que eu poderia sintetizar? Eu poderia dizer que a notícia é composta por diversos textos. Então, eu tenho recortes de postagens em redes sociais e fotografias. E o que mais? Ainda existe a possibilidade de uma notícia trazer outras modalidades textuais. É o que chamamos, então, de textos multimodais ou ainda multissemióticos. Perceba que essa mistura aqui, ó, dá essa ideia, né? De texto multimodal, ou seja, um texto semiótico, por assim dizer. Seguimos aqui, depois da atividade 2, com a atividade mão na massa. E qual é a proposta que eu tenho para você? Você já pensou? Então, olha, quero saber se você conhece alguma mulher que, além de fazer uma atividade, desenvolve outra. Conhece? Pensa um pouquinho. Beleza? Que tal fazer uma notícia sobre ela e dar destaque às funções que ela exerce? Pode ser quem? Uma amiga, alguém da família ou até mesmo alguém da sua turma. Ok? Pensa um pouquinho que eu já volto para te orientar sobre a atividade.
Então, estamos na atividade mão na massa, né? Atividade onde você vai produzir um texto. O meu objetivo qual é? Que você, após ter pensado em alguém, né, uma mulher que desenvolve outra atividade, você faça o quê? Elabore uma notícia para dar destaque às funções. Para isso, você tem que fazer o quê? A estrutura da notícia. Então, vamos recordar aqui, através do meu primeiro slide, qual que é essa estrutura que eu estou querendo, né? Então, aqui, ó, eu quero que vocês perguntem-se aí agora. Quem é? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu e por que aconteceu? E aí, produza o quê? O lead da notícia. Se você observou no nosso texto base, ó, você vai produzir o quê? Uma manchete. Nosso exemplo aqui, a manchete é Olimpíada de Tóquio 2021, 7 mulheres que são atletas e cientistas. Perceba que a manchete já está com outra fonte, outro tamanho, outra cor, porque é para dar destaque, tem que ter um objetivo. Aí aqui, ó, um pequeno lead, né? Onde você vai colocar também aqui, ó, o teu nome, né? Como o quê? Repórter que está produzindo a notícia. Se você quiser, você pode colocar imagens, mas o que você não pode esquecer é quem. Então, quem é essa mulher que você escolheu? Qual é o nome todo dela? Quando, onde, como e por quê? Então, são os elementos da notícia. Feito isso, você vai produzir o texto. Então, o seu texto pode ter também, ó, algumas questões de semiótica. Eu posso pôr aqui, ó, como no nosso exemplo, imagens, postagens do Twitter, né, para comprovar as outras modalidades que pode ter no meio. Posso ter até uma entrevista. E agora você vai fazer o quê? Estrutura bem esse lead. Logo, no começo, use outros tipos de textos, então, como imagens, posts, para compor sua notícia. Percebeu? Ficou fácil assim, né? O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de notícias sobre mulheres que desempenham outras funções, além de serem o quê? Atletas olímpicas. Identificamos elementos constitutivos como lead e textos multimodais. E produzimos uma notícia. Neste vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.